Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículo 1 em diante. Preste bem atenção, irmãos. São palavras bem simples que nós precisamos compreender. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus falava coisas profundas. Não. Jesus sempre se preocupou em trazer uma palavra para que você compreenda ela, para que você entenda ela. E daí você compreendendo e entendendo, você é abençoado. Você possa usufruir de todas as bênçãos que tem nesta palavra. Olha aqui, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Veja aqui esse versículo aí 2. Olha Jesus se preocupando com o quê, irmãos? Com o áudio. Ele estava preocupado e que queria que todos escutassem perfeitamente a palavra de Deus. Não tinha microfone naquela época. O que Jesus fez? Eu vou usar a natureza. Ele falou assim, porque eu estou muito aqui sufocado, aquele que está lá atrás não vai escutar. Então presta atenção aí, o Derek aí, ó. Tá vendo, Derek? Jesus estava preocupado com o quê? Para que todos ouvissem perfeitamente a palavra de Deus. Nada pode ofuscar a palavra de Deus. Eu não posso vir aqui com alguma coisa que tire a atenção da palavra de Deus. Vocês que estão sentados aí, ó, não podem de maneira nenhuma impedir que a palavra de Deus se chegue àquele que está ao seu lado. Porque Deus se preocupava muito, Jesus estava preocupado muito com isso. Porque ele sabia que se a semente caísse numa terra boa, ia produzir frutos. Então eu quero nessa noite que os irmãos compreendam isso. Até nos nossos cultos, nós precisamos tomar sempre cuidado do som não estar estridente, o som muito alto, porque daqui a pouco a pessoa vai cansando, e daqui a pouco tira a atenção da palavra de Deus. Jesus então falou, vou subir num barco. Ele se afastou porque o vento sempre sopra para a praia. Pode ver quando tem alguém afogado, olha como Deus é maravilhoso. Está lá, daqui a pouco você escuta, você começa a olhar. Mas que pode? Porque o vento traz. Então Jesus se afastou um pouco e começou a falar, porque queria que todos compreendessem a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. Versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram. Presta atenção. Vamos ir assim por etapa. Se alguém vir e colocar na sua mão, e lhe dar um saco de sementes, da melhor qualidade, sementes mesmo boas, o que você faz? Vamos ser inteligentes. O homem que trabalha no campo, ele vai pegar aquela semente e falar, escuta, essa semente é preciosa, essa semente vale muito, eu não posso desperdiçá-la. Presta atenção, João. Quando você olha para a semente, você fala, escuta, é de ótima qualidade. Ela cair, ela germina mesmo. Ela vai ter poder de trazer frutos. Então, o que o homem faz? Ele olha para a terra e fala, já sei. Eu tenho a semente da melhor qualidade.
que eu vou ter que fazer? Preparar a terra. Eu não posso pegar esse saco de semente e sair jogando no meio do mar. O verdadeiro agricultor que entende isso, ele pega e fala, tá aqui, a semente é boa. A semente é de ótima qualidade. Não tem como dar errado essa semente. Então, o que eu vou fazer? Vou preparar a terra. O que ele faz? Vou arar a terra, vou arrancar espinhos, vou tirar pedras do meio. Vai ser trabalhoso. Mas eu sei que depois que eu lançar a semente cai. Prestem bem atenção todos aqui. Ó. A igreja erra muito, irmãos, por não saber preparar a terra. Tem a melhor semente, uma semente de poder, uma semente que vai nascer e vai gerar fruto. Mas nós estamos errando no quê? Não sabendo preparar a terra. Não adianta você já pegar assim, ó, já estou com a saca de semente que Jesus me deu e já vou jogar onde eu trabalho. Calma, vamos preparar a terra. Como é que se prepara a terra? Afofando a terra. Porque nós vemos aqui que uma caiu junto ao caminho. A terra dura, porque onde se pisa, né, Derek? Você já viu assim naquela trilha ali no meio de um campo, se todo mundo passa, daqui a pouco fica o quê? Não nasce nada, porque a terra fica dura. E aí é onde a igreja tem errado. Aonde você dentro da sua casa tem errado. Você não tem tido a sabedoria do quê? De preparar a terra. Afofar a terra. E como é que se prepara a terra? Filhos que aqui estão, que os seus pais não vêm para a igreja. Como é que se prepara? Hein? Sendo um bom filho. Se antes você falava um monte de palavrão, agora você não fala mais. Você chega lá, mãe, pode deixar que eu vou arrumar a cozinha hoje. Vou arrumar o quarto, vou ajudar a senhora. A mãe já começa, o que está acontecendo? De repente você chega para o seu pai, está ali também ajudando a economizar, ajudando nos fazeres de casa, sendo um bom filho, respeitando. Os pais já começam o quê? Hein, Neto? Eita, o que está acontecendo com meu filho? Você está fazendo o quê? Você está preparando a terra. Aonde trabalhamos? Não adianta você chegar lá, opa, estou com o saco de semente que o Senhor me deu na mensagem de quinta-feira, no culto valente de Davi, e vou sair jogando. Não, peraí. Vou preparar o terreno. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Sabe? Possível, até reparta a mistura da marmita. Seja educado, seja bom, alegre, sorria. Seja companheiro, amigo. Aí as pessoas, rapaz, você é parceiro, hein? Você está preparando a terra. Porque tem muitos aí, irmãos, a igreja sempre agora de se separar. Vamos aprender com o nosso mestre Jesus. Quem se separava eram os fariseus, escribas, se separavam, não se juntavam com os pecadores, não estavam com o publicano. Aí Deus falou, mas como eles vão me conhecer? Ou então eles vão me conhecer como o quê? Um Deus que faz acepção, um Deus carrasco, um Deus ruim. Sabe por que o pastor Zedequias é bem respeitado nesse bairro? Ele foi um dos fundadores do bairro aqui. Só ele tinha caminhonete, o que ele fez de mudança, ia buscar isso, buscar aquilo. Ele que pegou pé, que eu vou atrás de rede elétrica, vou atrás de água, rede de esgoto. Então todo mundo, entendeu? Preparou bem a terra aqui. É o que nós precisamos fazer com os nossos vizinhos. Política de boa vizinhança. Bom dia, boa tarde, ajude. Está lá um dia, de repente, até você fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco, vem aqui, vamos comer aqui junto. Não precisa falar nada, só fala e tal. Ele mesmo vai ser, rapaz, eu senti algo diferente. Você preparou a terra, porque você sabe que você tem o quê? A melhor semente, que é a palavra de Deus.
Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Não desprezarmos o som. Nós precisamos falar bem para que as pessoas entendam, compreendam. Nós precisamos preparar a terra para que daí a hora que eu possa o quê? Jogar a semente, a terra esteja pronta para receber a palavra de Deus. Entenderam bem aí? Então vamos agora para... Não são... Já alguém... Terra é terra, não é? Terra é terra, irmãos. Só que tem terras em diferentes condições. Tem aquela terra que está muito pisada, muito dura. Tem aquela terra que está maltratada. Tem aquela terra que não nasce nem espinho. De tão ruim, está sem vitamina alguma. Mas é terra, em diferentes condições. É isso que Jesus também começa a nos ensinar aqui. E nós precisamos, irmãos, entender. Tem pessoas que estão tão machucadas, foram tão pisadas, tão maltratadas, sempre humilhadas, irmãos. Não adianta, se você jogar essa semente, vai ser aquela que vai estar à beira do caminho, e aí as aves vão vir fazer o quê? Porque ela não foi escondida, as aves vêm e comem a semente. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, olharmos para certos tipos de pessoas e falar, meu Deus, essa vida está com o coração totalmente endurecido, de tanta injustiça. Ela precisa de um abraço, irmão, não precisa de receber semente. Ela precisa simplesmente de uma palavra de amor, de carinho. Porque daí você está preparando o terreno, irmãos. Mas também nós precisamos entender que quantas vezes nós chegamos no culto, presta atenção aí, Guilherme. Hoje o Senhor tem uma palavra de semente para colocar no teu corpo, para que você seja bênção. Mas se o seu coração estiver fechado, é aquela que caiu na beira do caminho. As aves do céu, imagine, as aves, os pombos, que vê um milho, o que eles saem? Olha que joga o milho no asfalto. Eles vêm e comem. Aquele milho vai crescer? Não. Ué. O que Jesus está falando, irmãos, que quantas vezes tem uma semente de vitória que Deus vai plantar na tua vida, que vai mudar a história da sua vida, da sua casa, mas de repente você veio hoje com o coração duro. Aí a Bíblia fala que Jesus, depois lá explicando essa parte, aqueles que receberam a semente, aqueles que estavam com o coração duro, aqueles que vêm para o culto, olha, na hora que sai ali fora, já está o diabo lá e faz o quê? Arranca a semente, porque o diabo não quer de maneira nenhuma que esta palavra realmente seja dentro do teu coração, abençoe a tua vida, porque ele sabe do poder dessa semente. Essa é a realidade. Então nós precisamos, quando estiver vindo para o culto, já começa em nome de Jesus, ó Pai. Hoje o dia foi difícil, mas eu tenho que estar com o meu coração aqui, para que eu possa receber a tua palavra de bom grado. Porque se na hora que você sai ali fora, quem que está ali fora? As aves do céu. Quem é? O diabo. Vou arrancar a semente hoje, que foi lançada no coração do João. Não quero que ela germine, não quero que ela enraize, porque senão ela vai produzir fruto. Está entendendo, irmãos? Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Aqui também nós precisamos entender, irmãos, essa palavra que é bem interessante, que você pode ver que também tem carapuça para todo mundo. Tem aquele que só vem para o culto, irmãos. O diabo já está ali e arranca. É só crente de culto. Vem para o culto, saiu ali fora, o diabo, puf. Nunca, irmãos. Ele não cresce, ele não evolui, ele não produz fruto. É assim. Mas está vindo para o culto. E eu até falo assim, venha para o culto, que eu fico na esperança de que um dia você abra teu coração e deixe essa semente entrar. Porque eu vejo que muitas pessoas sofrem, até hoje estão escravas,
por falta de conhecimento. E como é que se tem conhecimento? Recebendo a palavra. Agora veja uma segunda aqui, ó. Essa caiu em pedregais, onde não tinha terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Esse é aquele tipo de pessoas, de crentes, assim, entre aspas, que ficam na igreja 6 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque ele não quis ainda. Lá no fundo, ele camuflou o coração dele com uma pequena camada de terra, mas lá dentro é duro. Pessoas que não perdoam. Pessoas que falam, não, vou ficar assim, vou morrer assim, eu nasci assim. Está lá dentro, mas você deu aquela camuflada de terra, sabe? É o que Jesus está falando. Esses são aqueles que recebem já com alegria, com bom grado, mas não permanece. A primeira dificuldade, ele abandona a igreja. O primeiro sol escaldante, já vai murchando, já vai ficando feinho, e daqui a pouco morre. Por quê? A raiz não foi até o profundo porque deu na pedra. Cresceu rápido. Eu quando vejo muitas vezes aquele tudo animado assim, eu já falo, meu Deus, tenha misericórdia, dê graça a ele. Mas já vejo assim que de repente é só aquela alegria de momento. Agora gostoso, irmãos, é aquele que realmente a semente entra lá no profundo, na terra profunda. Não tem perigo do diabo comer, as aves comerem. Não tem perigo depois, irmãos, está ali até demorando para crescer. Mas quando brota, pode vir o sol escaldante, pode vir o que for, a dificuldade que for, mas tem raiz. Então é como eu estou falando. Vá vendo que carapuça serve para você. De repente é aquela que está na beira do caminho, vou lá, pronto, o diabo. Por isso que não há mudança na sua vida. Ou então, olha outra coisa que nós precisamos aprender, Marco. Sabe qual é? Que Deus sabe todas as coisas. Eu quantas vezes já vi muitos aqui, irmãos, e já lembro dessa mesma. Por isso que é gostoso conhecer a palavra de Deus. Alguns falam, lá, aquele lá já desviou. Não desviou, não. É porque no coração dele estava camuflado com uma pequena camada de terra. Por isso que ele não resistiu ao sol escaldante. Por isso ele não resistiu às dificuldades. E eu quero dizer aqui, irmãos, tem pessoas aqui que ficam assim, fiquei 2 anos lá e a minha vida não mudou. Aí eu desisti. Aí eu chego e falo, mas sabe por que não mudou? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que você, depois de 2 anos, ia abandonar. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Deus, ele sabe, já sabia o meu nome antes de eu ter forma. Dá para entender? Ele já escrevia sobre mim, ele nos conhece tudo. Ele sabe. Agora, o que é mais gostoso, tome posse dessa promessa. O que é mais gostoso que Deus, irmãos, ele me chamou, me escolheu. Quando eu vi o evangelho, aceitei. Ele sabia também de todas as minhas dificuldades, de todas as minhas falhas, de todas as minhas quedas. Mas assim mesmo ele também sabia que mediante todas elas eu ia me arrepender e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude, porque estou afundando. Tem uns, Michael, como eu estava falando, vem, não muda. Aí depois ele sai reclamando, fiquei 10 anos na igreja. Pode ficar 200 anos na igreja. Há uma pedra bem aí no centro, escondida dentro do teu coração, que você precisa falar, Senhor, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, para que a semente da tua palavra realmente enraize dentro de mim, para que eu venha dar frutos. Outra coisa que precisamos entender, irmãos. O lavrador, ele só trabalha mesmo, irmãos. Ele junta aqueles calos nas mãos ali. Hoje ainda tem maquinário. Antigamente era ali, debaixo de sol, poeira, pegando aquele arado, irmãos. Depois ele capinando, arrancando espinho. Sabe por quê ele trabalha desse jeito? Porque ele crê naquela semente. Porque ele sabe que aquela semente vai germinar. E aquela semente vai dar fruto.
Porque se ele não quer, ele fala, vou jogar na beira do caminho mesmo. Então, irmãos, nós precisamos entender, irmãos, que a semente que Jesus está nos dando hoje, você precisa crer que ela pode mudar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o lugar onde você trabalha, a sua escola. É isso que está faltando para a igreja, crer no poder da semente. A semente é poderosa, irmão. É as terras que estão em diferentes condições. Então, o que eu preciso? Arar a terra, preparar a terra, porque a semente é poderosa. Então, irmãos, esse aqui é a carapuça daquele que fica 10 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, ó, cadê ele? Cadê o irmão? Aí eu já lembro, não tinha terra profunda, não tinha raiz profunda. Então, a primeira, caiu a beira do caminho. Tem aqui, olha que palavra boa que estamos recebendo hoje. Mas se você não guardar dentro do seu coração, ali fora o diabo arrancou. Pronto, você já vai acordar naquela mesma dificuldade e miséria. A outra é essa, entusiasmo. Isso aqui, eita, que gostoso. Oh, que bênção, que maravilha. Vem a primeira dificuldade, furou o pneu do carro, bateu o carro, fundiu o motor de carro. Foi eu ir na igreja que aconteceu isso. Vamos para o próximo versículo. Olha lá, o que falando aqui. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. É muito importante, irmãos, a raiz. E aquele hino que aquela irmã canta, né? Ela sobreviveu porque tinha raiz. É bem essa palavra. A gente só suporta, irmãos, as dificuldades, os problemas que temos nessa vida. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Sabe por que essas pessoas também dizem? Porque ela acha, peraí, ei, aceitei Jesus, então não sou mais desse planeta. Se você não é mais desse planeta, por favor, não coma mais. Viu? Não tome mais banho. Não corte mais o cabelo, não faça mais a barba. Viu? Não tome mais água, é de outro planeta. Entenda uma coisa, enquanto estamos aqui nesse planeta aqui, irmãos, de pecado, estamos debaixo da lei do pecado. Se você não trabalhar, você não coma. Se você não trabalhar, você não tem como comprar o seu sustento. Se você não tomar banho, daqui a pouco você fede e apodrece. Se você não se cuidar, se você não dormir, tá vendo? Aí a pessoa, mas peraí, Deus. Não, irmãos. Eu estou com Jesus agora, dentro do meu barco. Vou enfrentar tempestades, mas eu sei a quem recorrer. Eu estou passando por uma séria enfermidade. Senhor, eu sei que tudo isso é praga, por causa de vivermos num corpo de pecado, mas eu clamo a Ti, Senhor, tenha misericórdia. Mas aí eu vou e falo igual Sadraque, Mesaque e Abednego falou. Olha, se o Deus que eu sirvo me livrar dessa fornalha, eu vou glorificar e vou exaltar. Se Ele não me livrar, vou continuar adorando e exaltando a Ele. É assim o verdadeiro crente. Porque ele não mistura as coisas, irmãos. Então, lá que vai se mete numa dívida enorme, Deus que tem que pagar. Aquele negócio, Deus lhe pague, vai. Deus não paga, não. Você que fez, você que pague. Trabalhe. Trabalhe, aí você paga. Entendeu? Senhor, me abençoa, me meti numa fria, peça perdão. Se você se meteu numa, meu Deus, me perdoe. Me ajude agora, Senhor. O Senhor vai ajudar, porque você se arrependeu. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Essa que dá mais medo. Presta atenção, os jovens aí. Yasmin, essa dá pavor. Sabe por quê, irmãos? A outra na beira do caminho nem cresceu. O diabo já levou embora. A outra na primeira dificuldade secou e acabou. Lá não vem mais, não sou mais crente. Agora essa me assusta, irmãos. Porque não morreu. Cresceu. Ficou tomando espaço. Essa é aqueles crentes assim, Senhor, eu estou aqui com a tua semente, mas o espinho é tão bom. Eu nunca vi falar que espinho é bom. Esse espinho é o pecado, que fica sugando.
Sabe por que essa árvore não dava fruto? Porque o espinho pegava, sugava toda a vitamina da terra para ele. E ela que precisava para soltar fruto. Porque espinho não solta fruto, espinho solta aquele bagulho que cutuca e dói. Entendeu? E aí é aqui que me dá medo nas igrejas hoje. Está lá toda uma árvore, até mais ou menos, mas não produz fruto. Entenda que o lavrador, ele lavou, ele suportou tudo aquilo, irmãos. Olha o que Jesus deixou, o seu conforto, deixou o seu reino, veio para essa terra, vestiu-se como nós, irmãos, apanhou uma noite inteira, foi cuspido, maltratado, passou por uma via dolorosa. O que ele estava fazendo, irmão? Preparando a terra. Para depois olhar para mim e para você. Cadê seu fruto, Marisa? A semente não era boa? Hein? Faça essa pergunta, cadê seu fruto? Você vai colocar a culpa no que? Na semente? E frutos, irmãos, é por isso que eu estou sempre falando. É para você chegar assim, a árvore é a coisa mais linda. Ela apresenta o fruto para o seu lavrador. Falando assim, valeu a pena. Você arou, você veio, arrancou aquele espinho que estava bem perto de mim. Você ajeitou a minha eira. Toma aqui o fruto. O lavrador olha e fica o quê? Feliz de ver aquela árvore cheia de frutos. É a mesma coisa Jesus. Ele olha daí e vê, que belezinha, né? Tá bonito. Tá até com umas folhas, mas eu quero o fruto. Cadê o fruto? Mas por que eu não posso? Porque, Senhor, esse pecadinho aqui, esse espinho aqui tá tão ajeitado. Essa mentirinha que eu continuo contando, esse palavrão que eu falo, eu continuo passando a perna nos outros, sendo espertão, é o espinho. É esse que me assusta, irmão. Porque os outros morreram, mas esses continuam muitas vezes dentro da igreja. Cuidado, que se essa carapuça servir, é para hoje eu falar, Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim o espinho, eu quero que o Senhor arranque essas ervas daninhas que estão me impedindo de produzir frutos para ti. É essa que muitos estão. Vem para a igreja, levanta a mãozinha, abre a boca, adora, mas não produz fruto. Aí vem Jesus e fala assim, a árvore que não produz fruto, eu arranco e jogo no fogo, porque para mim não serve. Está entendendo? Essa aqui, ó. Caiu entre espinhos. Essa, irmãos, fica 30, 40, 50 anos, você chega assim, que fruto você apresentou ao Senhor? Que alma você ganhou para Ele? Que testemunho você deu? Ei, mas eu tenho 60 anos de carteirinha de membro, e daí? Essa aí, ó, nunca produziu um fruto, por quê? Vamos deixar as ervas daninhas juntas, né, Dé? Os espinhos juntos. E não vou apresentar frutos ao meu Senhor. O lavrador, irmãos, ele lavra a terra porque ele espera colher frutos. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Olha que coisa linda, irmãos. A terra boa. Em nome de Jesus, que nessa noite possamos ser terra boa. E o que eu acho mais lindo, irmãos, que um produziu 100, outro 60 e outro 30. Jesus está falando, escute, não estou, lógico, tem aqueles que vão produzir bastante, glória a Deus por isso, mas se aquele produzir 30 também está bom. O que eu não quero é aquele que não produz nada. Aquele que está lá cercado de espinhos, de ervas daninhas e não me apresenta nada. Então, em nome de Jesus, essa noite, receba esta palavra.
A semente é perfeita, a semente é santa, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, é eficaz, ela é apta para discernir, ela é apta para mostrar as intenções do nosso coração. Ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Se não existe amor dentro da sua casa, prepare a terra e coloque essa semente lá. Se não existe comunhão, se de repente dentro de você não existe paz, em nome de Jesus, nesta noite, permita que o que Jesus fez na cruz amoleça essa tua terra, esse teu coração, para que você receba a semente da vitória sobre a tua vida. E agora, irmãos, qual carapuça você está indo embora hoje? Aquela que só é a semente? Ali fora foi boa a palavra hoje. O diabo já arranca. Amanhã você já está mentindo, roubando, falando palavrão, só pensando besteira. É essa. Ou aquela outra, eu me empolguei, palavra boa e tal. Primeira dificuldade, eu quero que você lembre. Se você desistir, fale, Senhor, então tem uma pedra dentro de mim. A terceira, o espinho. Não matou a árvore, mas não produziu fruto. Não adianta nada. Pode vir aqui quantos anos quiser. Não deu fruto. O lavrador olha e fala, mas olha o que o Senhor quer. A boa terra. Em nome de Jesus, meu irmão. Amoleça-se teu coração e receba a palavra da vitória e da bênção sobre a tua vida. E você vai ser próspero. Você vai produzir 100, 60, 30, mas vai estar sempre produzindo. Você vai ser sempre útil. Você vai ser sempre, as pessoas vão procurar você, porque sabe que tem fruto. Eu já falei, irmãos. Está passando na beira da estrada. Olha lá, aquela velhinha, tudo aí. Ninguém para. Se vier uma lá carregada. Vem, Carlão. Um pé de manga. Olha a vermelhinha, mas Carlão fica doido. Dá um cavalo de pau no carro e para. Vai lá porque tem fruto. As pessoas têm que ver fruto em nós. Tem que ver fruto na igreja. A igreja precisa aprender a preparar a terra. Nada de se separar, cara feia, não sei o quê, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, e não sei o quê, não sei o quê. Prepare a terra. Amém? Vamos ficar de pé.